Oi pessoal, saudações coloradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estou usando a toquinha porque está frio realmente agora. A gente está na parte da noite, aí deve ser umas 8 e pouco, aqui no Rio Grande do Sul, a região metropolitana, né, de Porto Alegre. Realmente a temperatura baixou, a gente está relembrando um pouco do inverno, embora a gente já está em setembro, né? O inverno oficialmente não foi embora, mas nós já estamos em setembro e normalmente nesse momento, início de setembro, o calor já vem e já se estabelece, né? Porém, a gente está tendo aí alguns dias um pouco fora do padrão, né? A gente tem alguns calorões no período de inverno e quando é para sair do inverno, quando normalmente esquenta, a gente tem um retorno do frio, né? Um remember do frio, e hoje está um dia gelado aqui no Rio Grande do Sul. Então, por isso a adoção da toquinha. Preciso me cuidar, preciso me abrigar. Bom, esse vídeo aqui, que é o terceiro do dia, tá? Eu vim aqui para falar com você sobre alguns negócios que o Inter faz e como é que está o grupo do Inter, tá? Inclusive esse conteúdo aqui vai ter uma análise crítica de algumas questões que eu considero importantes, que elas devem ser pontuadas, analisadas, e quero que vocês falem sobre isso, o que vocês pensam, o que vocês acham, tá? Conto sim com a colaboração de vocês, com os comentários, né? Vejam isso e pensem sobre esse tema e vejam se realmente não é verdade o que eu estou trazendo, tá? E claro, não esqueçam de dar like, compartilhar com os amigos, né? Um retorno, um feedback, se vocês estão gostando do conteúdo dessa forma ou não. Alguma melhoria, né? Lido bem com essas questões, né? Sou aberto à questão de crítica construtiva e tal. Só não a haters, né? Xingamentos e tal, porque isso é desrespeitoso e aí realmente eu não dá pra gente tolerar, não é correto tolerar isso, né? Então vamos às questões que eu trago. O Nonato, tá? Como eu tinha dito, o Nonato ele tinha uma proposta do Ludogorets, da Bulgária, tá? Um clube que sim representa o futebol da Bulgária, normalmente ele tem sucesso lá, então nacionalmente ele tem sucesso. Porém, quando entra numa Champions League ou numa Copa da UEFA, ele já vai disputar com clubes de outros países mais centrais ali no futebol europeu, com mais força, com mais dinheiro, e aí ele acaba não tendo sucesso. Mas é um clube que tem a sua grana, porque afinal de contas ele acaba sendo vitorioso no futebol da Bulgária, representa o futebol da Bulgária e acaba chegando numa Champions, né? E só por participar já ganha dinheiro. Então, eles acabam tendo capacidade aí de comprar jogadores aqui, de investir, e eles fazem isso. O que aconteceu? A proposta concreta chegou na mesa do Inter, o Inter pegou, fez corretamente e mostrou para o Fluminense, o Fluminense está aqui. Reajam porque o tempo de permanência do jogador com vocês, tá? Esse empréstimo ele está chegando ao final e a gente tem interesse em negociar o jogador. E eu tenho essa proposta aqui, eu considero ela razoável, então reajam, já que vocês têm a preferência, façam alguma coisa. Montem uma proposta aí e apresentem pra gente. O Fluminense tentou, tá? O Diniz queria o jogador queria ficar no Fluminense, tá? Porque ele está no clube brasileiro, de G4, clube que está fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, clube que provavelmente vai à Libertadores, mas claro, é necessário a gente dar uma observada melhor, ter um pouco de paciência, porque os trabalhos do Diniz têm essa marca registrada, né? Ele começa bem, tem uma euforia inicial e depois parece que perde o gás, sabe, desanda a coisa, e aí ele acaba caindo. Foi assim no São Paulo, foi assim no Santos, a mesma coisa do Atlético Paranaense, tá? E no Atlético ele nem chegou a ter um momento tão bom assim, um conjunto de vitórias. Teve um momento bom em que a crítica elogiava muito o trabalho dele, porque gostava do modelo, da forma, da visão. Mas ele não tinha tantos resultados assim, os resultados caíram logo em seguida, ou seja, ele não teve um momento bom, contínuo, como ele está tendo no Fluminense. Tá? Mas então, realmente, em relação a esse trabalho aí, prefiro esperar. Não sei se o Fluminense não vai cair aí na tabela e vai ficar fora até de Libertadores, não sei. Tá? Não torço para isso. De fato, não tenho nada contra o Fluminense. No Rio de Janeiro, eu só torço contra é o Flamengo. Tá? Mas, enfim, ele estava no Fluminense como titular do Diniz, vinha jogando com regularidade, tomou a vaga do Martinelli, que é um bom jogador, né? Ou do Iago, que poderia jogar ali, enfim, acabou virando um volante titular do Fluminense. E
o Fluminense fez uma oferta, só que o Fluminense ele empatou, vamos dizer, com o Ludogorets, mas parcelou muito e o Internacional não quis. Né? O Internacional queria dinheiro agora e a do Ludogorets era diferente, era na hora, cash na hora. E aí o que aconteceu? O Fluminense se mexeu para tentar ficar com o jogador. Só que aí o fiel da balança foi o seguinte, o jogador, o Nonato. Ele que não queria, mudou de ideia para só querer, porque o Ludogorets aumentou o salário dele. Essa que é a questão. O Nonato ele tem um patamar salarial, o Ludogorets veio com os euros, colocou um salário acima de 100 mil euros por mês, se fala em 110, 120, tá? Eu não sei o que está certo, mas eu tenho essas informações divergentes, mas muito próximas. Então, se é acima de 100 mil, se é 110, 120, pô, o euro está um pouco acima do dólar ainda. E é um salário que está bem distante daquilo que ele ganha no Fluminense, se você converter. Né? Embora o custo de vida lá seja maior, você está ganhando mais, está aumentando significativamente o salário. Né? O Nonato eu acho que nem era um salário na casa dos 300, 350 mil, 400 mil no Internacional. Então ele vai para o Fluminense paga o salário dele, mas não é um salário tão alto. Tá? Talvez é uma questão assim dele ir, porque realmente a carreira é curta, o oferecido foi muito maior do que o que ele ganhava, e ele pegou e disse, vou jogar na Bulgária. Pois bem, o fiel da balança foi o jogador. E aí ele pediu para ser liberado, foi liberado, o Fluminense aceitou essa questão. Nessa barganha aí, o Fluminense acabou sendo derrotado, o Ludogorets ficou com o jogador. E o Inter ele tem 50% dos direitos econômicos desse atleta. Então, tem uma parte que é de São Caetano e tem a taxa de vitrine que o Fluminense deve ganhar. Então isso que o Inter vai receber, tá? A primeira proposta era de 1,7 milhões de euros, tá? Com um acréscimo ali de algumas coisas que se o jogador batesse, o Inter ganharia mais. Então o dinheiro incerto, o dinheiro que se ele bater, se ele for utilizado e bater essas metas, o Inter recebe. Se não, o Inter não recebe. Então o concreto é isso, certo é 1,7 milhões de euros. Porém, existe informação sim, de que essa proposta melhorou um pouco, dado que o Inter tem um percentual. Tá? Que essa proposta teria crescido, teria chegado aos 2 milhões de euros. Tá? E aí o Inter ganha um pouco mais de dinheiro. Tá? Mas, a meu ver, o Inter está vendendo barato esse jogador, que é um jogador que cresceu no Fluminense, virou titular, e é um jogador bem jovem ainda, então creio que sim, creio que se ele jogar no Ludogorets, a gente vai ver aí o Nonato avaliado em 3 milhões e meio, 4 milhões de euros, 5 milhões de euros, pode ser, o valor vai dobrar provavelmente quando ele estiver na Europa e se ele for aproveitado. Tá? Então o Internacional vende barato o jogador e vende mais barato ainda no valor que me chamou muita atenção, que é o Pedro Henrique zagueiro. O Pedro Henrique zagueiro era do Inter, foi emprestado para o Sport, chegou a jogar no Sport, teve alguma minutagem e depois ele foi para o La Calera do Chile. E lá teve minutagem, jogou. Tá? E como ele passou por seleção brasileira de base, esse jogador agradou o Ludogorets também. Deve ter os seus olheiros aqui no Brasil, certamente. Agradou e fez uma proposta pelo jogador, uma proposta que eu vi aqui baixíssima, 400 mil euros. Isso dá em torno de 2 milhões de reais. Dá 400 mil euros para um jogador de 21 anos, tá? Com minutagem já expressiva em equipe profissional. E o Inter vendeu por isso. Então, o Inter em torno de 10 milhões ao todo, né? O Nonato mais o Pedro Henrique, em torno de 10 milhões aí entra nos cofres do Inter, tá? Talvez um pouco mais, mas uma pechincha, né? Porque o Inter realmente ele tem essa falta de cuidado e alguns negócios muito estranhos e desvalorização de jogadores da base. Aqui eu lembrei para vocês num outro news, um vídeo que eu tenho aqui embaixo no canal, sobre Alex Santana, que é um jogador que está no Furacão. Foi comprado, adquirido junto ao Ludogorets da Bulgária por 12 milhões de reais. Tá? Se vocês olharem esse jogador, ele tá aí acima de 2 milhões de euros, é a cotação do Transfer Market, né? Em torno de 2,5 milhões de euros.
o Alex Santana, meio campista. Um jogador interessante, alto, força física, chute de fora da área muito bom. Tecnicamente jogador interessante, na marcação nem tão forte assim, mas ele era um meia que virou volante, né? E tá no Furacão, ajudando o Furacão, inclusive fez um gol no Palmeiras, tá? Foi um negócio que o Inter fez, esse jogador passou por alguns clubes, né, Criciúma, entre outros clubes, eu citei no meu vídeo aqui, e de repente em 2019 o Inter achou que valia a pena pegar um jogador de 23, 24 anos, o Alex Santana, promissor, porque ele andou cometendo um erro, uma molecagem lá atrás, de querer forçar uma saída pro Paraná. E aí o Inter puniu ele e tal, mas é aquela coisa, tu ajuda o jogador, tu conversa com o garoto, né, ajuda ele. E avalia a questão do futebol, né? No Botafogo esse jogador mostrou que ele era bom, né, que ele tinha bola. Esse jogador jogou no Botafogo, virou titular, volante, né? Foi jogar de volante, foi muito bem como volante. Tá? Um chute de fora da área como poucos, aqui no futebol brasileiro, poucos jogadores chutam bem como ele, por exemplo, e como alguns outros atletas. Né? Coisa que na Série A já é mais raro. Série A tu já vê jogador chutando mal também, mas vê jogador chutando melhor, com mais técnica, para bater de média e longa distância. O Alex Santana tem muito bom chute de média e longa distância. Em força, desarma, boa estatura, que faz com que ele tenha vantagem no jogo aéreo. Enfim, um jogador interessante, tanto que o Ludo agora despegou ele do Botafogo, pagou 4 milhões de reais, tirou do Botafogo. Aí no Botafogo realmente era uma época em que os jogadores saíam por uma pechincha. E lá ele jogou, foi titular, e se valorizou, e o Furacão pegou 12 milhões. O Inter não quase nada nisso aí, igual umas taxas muito pequenas. E o Lindoso tinha 29 anos, então ele vem com 29 anos para o Inter. Na maior parte do tempo reserva, foi utilizado por 2 treinadores aí que deram minutagem para ele. Era um reserva, um jogador que para alguns treinadores foi útil, para outros ficou como terceira opção e acabou sendo negociado. Está aí dando prejuízo, ou seja, o Inter paga para ele jogar no Ceará. Eu não acho o Lindoso ruim, só acho que ele tem jogadores muito melhores que ele. E ele já veio para o Internacional já veterano, veio com 29 anos. E, ou seja, o Inter pegou um jogador mais maduro, um volante, que deu alguma resposta, mas pequena resposta, futebolisticamente falando, e deixou um jogador promissor que valorizou muito mais rodar, né? O Inter acabou ganhando muito pouco com isso. Outros exemplos a gente pode citar, eu cito aqui o Eduardo Bauerman. O Eduardo Bauerman é um caso bem interessante, mostra uma das coisas que eu falei. Ele sai do Inter, o Eduardo Bauerman, primeiro como um zagueiro promissor. Tá? Ele vem da base, sobe profissional e é elogiado. Tá? Muito elogiado. Só que no Inter ele ganha algumas oportunidades, mas não se firma, ele vai para o Náutico, ele é emprestado. Depois ele volta para o Inter e vai para o Atlético Goianiense. No Atlético Goianiense ele joga. Ele tem minutagem. Tá? Tem uma evolução desse jogador. Volta para o Inter, vai para o Figueirense. Joga de novo. Mostra números melhores ainda do que na passagem pelo Atlético. Aí ele vai para o Paraná. No Paraná os números dele são melhores ainda. Ou seja, naquilo que é desarme, interceptação, rebatida, jogo aéreo e passe, tem uma evolução do jogador. E eu vou citar aqui para vocês um dos canais que analisa isso, o crescimento do jogador temporada após temporada. Tá? Ele jogando nesses clubes, ou seja, no Náutico ele é no Atlético Goianiense ele já dá uma melhorada, no Figueirense ele evolui, no Paraná ele evolui, e no América ele vai muito bem. Ele chega a ser capitão do América, esse zagueiro. Tá? E aí ele sai livre e vai para o Santos. Claro, o Santos gasta algum dinheiro, que tem procurador, jogador, uma parte ali, mas ele vai, vamos dizer, numa pechincha para o Santos. Hoje ele é titular do Santos, hoje ele é, a zaga do Santos é Bauerman e o Michael, né, o God of Zaga, né, o Michael e o Bauerman. Aliás, a torcida do Santos sabe que tem que ser o Michael e o Bauerman para a zaga do Santos funcionar. Se não for esse, se complica, eles ficam com medo. Tá? Se não for o Bauerman junto com o Michael, já ficamos mal, né? Então, porque são os zagueiros aprovados, ou seja, o Michael, sim, o Michael sempre foi um baita zagueiro, e o Bauerman é um jogador afirmado, está fazendo um bom trabalho no Santos. Nem sei se esse jogador que o Inter contratou, aí eu vou ligar com...
Igor Gomes, o Inter contratou esse jogador que é brasileiro, tal, o Barcelona pegou. Isso é uma credencial para o jogador, sem dúvida, mas em 2 anos de Barcelona ele teve 3 lesões. Tá? 3 lesões e não foram lesões simples, todas elas tiveram gravidade. Tá? Ele foi para a faca, ele teve que reconstituir tendão, a última é reconstituir um tendão não do joelho, e sim um tendão ligado a um músculo. Tá? Mas teve que reconstituir, foi para a faca. Saiu do Barcelona, tá livre, o Inter pegou. Tá? É um zagueiro menor que o Eduardo Bauerman, bem mais magro, mais leve, tá? Que tem como característica ser zagueiro, ser rápido e poder jogar de lateral direito. Então ele tem versatilidade, isso é bom. Mas tu tá correndo um risco, tu tá pegando um jogador que lesionou 3 vezes, em 2 anos. Tá? E, bom, passou nos exames médicos e tal, tudo bem. Mas com Wesley Moraes também, os exames foram feitos, ele veio aqui jogar e a gente viu que não conseguia. Né? Então o Inter traz Igor Gomes, a contratação acessível, barata, mas deixa o Bauerman, e o Bauerman hoje está avaliado em 3 milhões de euros. Tá? Ele é titular do Santos. O Ortiz, que o Inter achou que o jogador não foi aprovado. Não merece jogar no Internacional. Pois é, o Ortiz, ele está valendo hoje, tá, cotado pelo Transfer Market, em 7 milhões de euros. O Ortiz foi para o Bragantino, o Inter começou a emprestar, né? Foi para o Bragantino, voltou para o Inter. Foi para o Bragantino de novo, jogou no Bragantino, ganhou a minutagem, virou titular, se valorizou e chegou a ser convocado para a seleção brasileira. O Ortiz, Léo Ortiz. Léo Ortiz que estava bem no Internacional, um bom zagueiro, chamou a atenção, ele era um volante que foi para a zaga. Jogador de 1,85 m, não é muito alto para a zaga, mas é uma altura que dá para jogar de zagueiro. Né? E ele acidentalmente, né, faltou zagueiro, e ele que era volante acabou indo para a zaga. Se deu bem, chegou no time de cima, se deu bem, jogou. E aí ele me lembro que ele, em 2 jogos ele andou falhando. Um deles acho que foi Grenal. E aí o jogador foi, não serve mais, não apareceu nunca mais, e foi embora do Bragantino. E no Bragantino ele foi utilizado, e o Inter não ganhou 1 centavo desse jogador. Tá? Terminou o vínculo e fez vínculo com o Bragantino, e o Bragantino agradece ao Internacional por liberar facilmente e não ganhar dinheiro com o seu jogador formado na sua base, que é muito bom zagueiro, o Léo Ortiz, tá? No momento em que a gente teve dificuldade na zaga. O Bauerman estaria, vamos dizer, mais próximo, porque ele saiu do América e o Inter podia ter pego, mas o Santos pegou. O Ortiz não, o Ortiz já é um caso diferente, porque antes desse momento, que o Inter precisava de zagueiro, ele já estava consolidado com um contrato lá com o Red Bull. Mas o Inter não teve paciência, assim como não teve paciência com o Alex Santana, assim como não teve paciência com um monte de jogador que eu posso citar aqui. Tá? O Otávio também não era visto como um grande jogador, e foi para o Porto, agora um jogador que vale milhões de euros. É um jogador que é cotado aí acima de 20 milhões de euros. Se fala em 30 milhões esse jogador. Tá? Estourando, arrasando lá no futebol europeu. Então, o que eu queria dizer é isso, pessoal. Tá? Às vezes há uma precipitação, o jogador é jovem, 18, 19, às vezes não mostra tanto, e o Inter deixa embora e quando vê o cara explode depois. Lucas Lima foi isso. Tá? Ele com 18, 19, ele veio do futebol paulista, ficou no Inter, não explodiu aqui, realmente não mostrava grande coisa. No Sport Recife, teve minutagem, foi muito bem, e aí ele foi para o Santos por uma pechincha. No Santos ele explodiu. Tá? No Santos ele mostrou números melhores ainda do que no Sport Recife, onde ele chegou a ser titular. No Santos ele teve minutagem alta, cresceu, se valorizou, pegou a seleção brasileira. Tá? E depois no próprio Santos ele caiu de produção. Tá? Aí como o Santos viu que ele não estava voltando, não tinha mais como ele voltar a ser aquele jogador que ele era antes, negociou com o Palmeiras. No Palmeiras ele teve lampejos ali de voltar a ser o Lucas Lima que ele já foi, não conseguiu. E aí o Palmeiras ficou com o pepino aí e acabou negociando, tá no Fortaleza, e no Fortaleza ele tá na reserva. Mas foi um jogador, chegou a ser o melhor meia do futebol brasileiro, tá? Reforçou o Santos, chegou à seleção brasileira, poderia ter nos ajudado aqui. O Lucas Lima. Tá? Outros jogadores tantos eu poderia citar, mas vou ficar por aqui. Essa mensagem que eu queria passar para vocês, dá like, compartilha, considera a possibilidade de se inscrever no canal, dúvidas, sugestões e comentários, o que você acha de tudo isso aqui, deixa aqui embaixo e eu te agradeço pela atenção e participação. Até mais.